Olá, bom dia, Raquel, Lucas, sejam muito bem-vindos, Douglas, Lucas. Irmãos Burger, sejam muito bem-vindos, meus amigos, aqui é a nossa live de hoje. A gente hoje Cafezinho, tá quente aqui, viu? Bom dia, Raquel. Bom demais estar com vocês aqui. Burger, H-Burger, sejam muito bem-vindos a mais uma live nossa. Abri um espacinho aqui só para registrar que o nosso Flamengo foi campeão ontem, tá bom? Bom, mas... Então, meus amigos, hoje seria... Mais uma vez a gente teve que remarcar aquela live sobre a questão da análise da campanha inteligente, né? Eu até peço desculpas para vocês. Estou me familiarizando ainda com algumas ferramentas de uso para fazer essas transmissões que a gente faz na internet e não consegui uma pessoa que iria lá para fazer a configuração para mim, para poder fazer a transmissão da live, não deu para marcar esses dias, mas está confirmadíssimo. Na próxima segunda-feira a gente vai fazer essa análise da campanha inteligente na nossa live de segunda-feira, às 19 horas, né? E só reforçando, é muito positivo a presença de vocês nessa live, porque esse conteúdo é muito importante para a gente saber se posicionar nessa nova realidade do iFood, que é uma realidade de clube iFood e campanha inteligente como motores aí do giro do negócio, né? Por um lado, os caras vendendo demais o clube iFood para os clientes, né? E por outro, eles tentando colocar a maior parte dos estabelecimentos na campanha inteligente, porque dessa forma eles conseguem custear o clube iFood, né? E, assim, bem, na verdade, como já disse, como já falei até nas chamadas, em outras lives que fiz aqui, num primeiro momento eu era muito contra a campanha inteligente, porque percebi que ela, na verdade, era só um trocar de dinheiro, mas o iFood cada vez mais tem gerado relevância para quem está dentro dessa campanha. Claro, eles são os donos da bola, né? Então eles que determinam as regras do jogo, né? Na medida em que eles realmente, vamos dizer assim, precisam da nossa presença dentro dessa campanha, a tendência, na minha opinião, realmente é que eles cada vez mais criem preferências para quem está dentro da campanha, né? E caso isso sendo feito, eles vão naturalmente criar cada vez mais uma situação de, vamos dizer assim, de que a gente precise irremediavelmente estar dentro da campanha. Somente aqueles estabelecimentos que talvez não precisem mais vamos dizer assim, do iFood para gerar visibilidade para o seu negócio, esteja lá somente como, vamos dizer assim, uma alternativa ao cliente que gosta de pedir no iFood, né? E existem, claro, vários estabelecimentos nessa situação, se a gente parar para analisar algumas dessas grandes franquias de alimentação que estão dentro do iFood, muitas delas, via de regra, não oferecem nenhum tipo de benefício para o cliente pedir nelas a partir da plataforma, né? Eles simplesmente estão lá porque muitos clientes estão lá pedindo por lá e é uma forma mais deles serem vistos, mas eles não precisam. O posicionamento desse tipo de empresa é diferente do nosso. A gente, pelo menos essa foi a minha realidade e é isso que eu trago aqui para vocês, né? A gente utiliza o iFood para crescer e para isso a gente precisa, vamos dizer assim, fazer uso das estratégias, né, de comerciais de forma inteligente dentro dessa plataforma. E esses estabelecimentos, por exemplo, o Shine Box, ou talvez um Burger King, né? Não vou nem falar do McDonald's, porque o McDonald's eles têm uma parceria muito forte com o iFood. Então existem muitas ações promocionais que são voltadas especificamente para o McDonald's, que eles fazem lá em parceria. Mas outros estabelecimentos que vendem bem lá, mas vendem bem não porque, vamos dizer assim, dão taxa grátis necessariamente, e sim porque eles têm já uma base de clientes grande e eles estão lá somente para oferecer mais essa possibilidade, esse caminho para um cliente que já é dele, vamos dizer assim. Estou falando, por exemplo, Shine Box, né? Burger King. Então, são estabelecimentos que não fazem uso necessariamente de estratégias comerciais dentro do iFood. Ele está lá para o cliente que gosta, que é cliente dele, entrar no iFood e pensar, eu quero comer no Shine Box hoje. Deixa eu ver se o Shine Box está aqui no iFood. Aí ele procura lá,
acha e pede mais facilmente dentro dessa plataforma, né? Esse não é o nosso caso. Então, eu não duvido, claro que a gente vai estar sempre aqui conversando, dialogando e orientando vocês e passando nossas opiniões sobre essa realidade, mas eu não duvido que chegue um momento em que até talvez, por exemplo, um estabelecimento como o meu, que já vende bem, de certa forma já tem uma base de clientes bastante recorrente, para continuar crescendo, a gente precise também estar dentro dessa campanha, né? Pode ser, por exemplo, que em algum momento as listas de visibilidade ali na página inicial do iFood todas só sejam de clientes que estão, de estabelecimentos que estão dentro da campanha inteligente, né? Essa não é a realidade hoje, na verdade. Muitas listas são de estabelecimentos que não estão necessariamente na campanha inteligente. Eles já criaram listas para estabelecimentos que estão na campanha, exclusivo para esse tipo de estabelecimento. E a gente vai estar sempre conversando e apresentando aqui a realidade, tanto que já mudamos um pouco a nossa recomendação. Antes eu era radicalmente contra. Hoje eu preciso dizer que, inevitavelmente, para alguns ela já é até positiva e para outros ela pode cada vez mais se tornar, vamos dizer assim, entre aspas, um mal necessário. Né? Mal que eu digo, porque no fundo a gente vai precificar esse custo e o custo quem vai pagar, pelo menos assim deve ser, é o cliente, né? Não é o estabelecimento que paga, mas ele vai encarecendo a sua presença dentro do iFood. Você vai precisando aumentar o preço dos seus produtos dentro da plataforma, né? E naturalmente, quando você aumenta demais o preço por conta de uma determinada estratégia, isso pode inviabilizar a sua presença numa outra estratégia, né? Então, no fundo, quando a gente fala de estratégia comercial, a gente fala de você saber montar uma ação que vai fazer você ter mais visitas, fazer você ter mais conversão, para que esse cliente chegue e conheça o seu estabelecimento. E aí a última etapa da gestão comercial, meus amigos, é com vocês mesmo, que é vocês, o cliente tomou a decisão de pedir, o jogo não acabou ali. O cliente tomou a decisão de pedir, ele precisa ter uma boa experiência no seu estabelecimento, para você ser sempre a primeira ou uma das primeiras opções que ele lembre de pedir quando for pedir alguma coisa para comer ali do seu nicho. Né? Então, essa etapa, ela, inclusive, é fundamental. A parte de visibilidade e conversão é algo que a gente faz e orienta de forma muito clara aqui para poder orientá-los e ajudá-los a trazer clientes que não lhe conhecem, né? Porque de que adianta você ter um produto de altíssima qualidade, usar ingredientes, insumos muito bons, todo mundo que prova a sua refeição, o seu lanche, diz que é delicioso, mas você não consegue crescer as vendas. Isso muito provavelmente acontece porque você não é conhecido. Então, pouquíssimas pessoas provam, as pessoas que provam gostam, mas você não tem uma base, não tem uma estratégia de atração de clientes de forma consistente para que cada vez mais pessoas estejam chegando dentro no seu estabelecimento e, consequentemente, conhecendo esse trabalho bom que você faz para fidelizar nele. Né? Então, é isso que a gente busca montar, ajudar vocês a organizar. Claro que fazemos, inclusive, recomendações também, muitas vezes, sobre como ter, isso faz parte da gestão comercial, inclusive, né? Sobre como ter recorrência, né? E aí a gente fala de justamente essa parte da experiência positiva, que tem a ver com entrega rápida, tem a ver com padrão. Mas o que nós estamos falando aqui nesse momento, quando a gente fala de campanha inteligente, inclusive quando a gente fala do que nós vamos especificamente falar hoje, que é sobre uma estratégia específica que virou o meu jogo dentro do iFood e que eu vou recomendar para vocês e vou dar alguns insights de como vocês fazerem isso, é justamente o que fazer para aumentar a visibilidade e melhorar a conversão, certo? E por que eu vou falar, por que eu quero falar com vocês especificamente dessa estratégia, a gente entrando aqui no tema da live de hoje, né? Porque eu parto do pressuposto, meus amigos, de que assim como eu fui um dia, né, eu muito possivelmente esteja conversando com vocês aqui num momento em que boa parte dos senhores, né, boa parte de vocês, esteja num momento de vendas não muito boas. Vocês estejam precisando vocês estão precisando acelerar vendas, né? Então, partindo desse pressuposto, eu entendo que a gente precisa montar estratégias pensando, inclusive, na nossa presença do iFood para poder
utilizar essa plataforma para crescer. É isso que eu ensino para vocês aqui, né? Como utilizar essa ferramenta que é o iFood para crescer o estabelecimento, para ficar mais conhecido e crescer. Né? Sempre lembrando que o iFood, quem está do outro lado do iFood são clientes, são pessoas. Né? Então, as estratégias em si, elas são muito importantes, mas sempre lembrando que tem pessoas ali do outro lado que vão tomar as decisões. Então, a gente precisa se posicionar de uma maneira inteligente para atrair essas pessoas e, consequentemente, fazer com que elas tenham uma experiência positiva. Né? Então, partindo desse pressuposto que vocês vendem pouco ainda, a gente... o que é que isso na prática significa? Se você vende pouco, você muito provavelmente não tem muitos clientes fidelizados, não é muito conhecido. Então a gente precisa de estratégias que revertam justamente esse fato, né? Que é o fato de vocês ainda não serem muito conhecidos e não ter clientes fidelizados, né? Até porque se esse não fosse o fato, vocês provavelmente já teriam um volume de vendas bom, né? Então, e dentro desse cenário, a visibilidade e a conversão se torna fundamental, porque você não é muito conhecido, então você precisa ter um posicionamento dentro do iFood que faça com que você seja mais visto por mais pessoas, inclusive pessoas que não conhecem o seu estabelecimento, porque poucas pessoas conhecem. Vamos tentar entender aqui a jornada do cliente dentro da plataforma. Você não vende muito, então você não tem tantas pessoas que provavelmente conhecem seu estabelecimento ali dentro da plataforma do iFood. O que você precisa fazer? Ter um posicionamento que gere muita visibilidade para o seu estabelecimento, ou seja, o iFood, os clientes que estão pensando em pedir aquilo que você vende, te vejam em vários lugares diferentes dentro do iFood e, além disso, quando eles te verem, eles tomarem a decisão de pedir por alguma razão que seja, né? E o que a gente traz com isso, né? Em resumo, a visibilidade ela vai fazer você ser visto e, consequentemente, fazer com que a pessoa visite seu prato, seu cardápio e tal. E a conversão ela vai fazer com que a pessoa tome a decisão de pedir. A gente precisa de uma estratégia que case muito bem com essas duas necessidades que o estabelecimento de vocês tem hoje, visibilidade e conversão. E também entendendo que nós somos, né, nesse momento, nós somos um estabelecimento que não tem muitos clientes, que não tem um nome muito forte ainda. Então, qual é o tipo de produto, qual é o tipo de estratégia que casa muito bem com essa realidade? É o produto isca. O produto isca é justamente sobre ele que nós vamos falar hoje. O produto isca, meus amigos, ele tem um potencial de casar simultaneamente com todas essas demandas que nós temos. E por que eu enfatizo tanto a importância de um estabelecimento que não vende muito ainda no iFood ter um produto isca? Primeiro de tudo, o produto isca foi o que mudou a minha realidade no iFood, né? Na verdade, no meu delivery, de uma forma geral, e fez com que eu parasse de ser um estabelecimento que no primeiro momento era focado em self-service. A gente fechou o self-service e hoje a gente só tem delivery, né? Mas o fato é que com ele você consegue ficar mais conhecido e você consegue entrar vamos dizer assim, como opção, se tornar uma opção de compra para muitos clientes no momento em que ele talvez tenha uma propensão maior de pedir de um estabelecimento como o seu. Porque entenda, o produto âncora, por exemplo, que é um produto mais caro, que ancora seu estabelecimento, que te dá uma margem de lucro maior, ele é importante. Ele não só é importante, como ele inclusive é fundamental dentro de uma estratégia de cardápio bem montada. Né? Quando a gente fala que você precisa ter um produto isca, a gente não está querendo dizer com isso que ele é mais importante do que os outros ou que você não precisa ter produtos caros no seu cardápio. Muito pelo contrário. O produto isca ele funciona muito melhor quando o seu cardápio está muito bem montado, com outros tipos de produto, inclusive outros produtos que te dão uma margem de lucro maior. Por quê? Porque esse cliente que vem pelo isca, o seu objetivo não é que ele fique no isca. O seu objetivo é fazer com que ele conheça o seu estabelecimento. E, eventualmente, até fazer com que ele fique pedindo ali de vez em quando de você, num dia que ele não estiver querendo gastar muito, que ele possa pedir o isca mesmo, não tem problema nenhum ele fazer isso. Mas o grande objetivo é que esse produto isca, ele seja uma porta de entrada do seu estabelecimento, ele apresente as suas credenciais dentro do iFood, dentro do delivery, para que o cliente te conheça, goste, eventualmente, né? Essa é a ideia, que ele goste, e ele possa, inclusive, em outros momentos, pedir outros pratos, né? E o isca, mais uma vez, para quem
Exatamente, não dê prejuízo, e a gente vai falar sobre isso também. E o Isca, ele naturalmente casa muito bem com essa ideia, porque, meus amigos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você não é conhecido, né? A gente está essa tecla que a gente já bateu. Se você vende pouco, você não é conhecido. As pessoas, elas tendem a gastar mais, vamos dizer, em datas especiais, nos dias que as pessoas estão dispostas a gastar mais, a comprar um produto mais caro. Me diga uma coisa, honestamente, você acha que é mais fácil ela pedir de você, que não é conhecido, um produto caro do seu cardápio, ou ela pedir de um estabelecimento conhecido aí da sua cidade? Fala, pai, hoje é meu aniversário. Hoje é um dia especial que eu estou comemorando aqui alguma conquista, sei lá, alguma situação especial aí da vida dela. É mais fácil ela pedir de você, que não é conhecido, ou ela pedir de um estabelecimento conhecido da sua cidade, pedido no Coco Bambu, por exemplo, onde tem Coco Bambu aí. Eu não preciso nem responder, né? Com certeza, em dias especiais, as pessoas, e que as pessoas naturalmente estão dispostas a gastar mais dinheiro, a propensão delas, muito maior, é de usar essa ocasião para pedir comida ou fazer uma refeição de um local mais caro, né? Então, se você ainda não é conhecido, você quer acelerar o seu processo de crescimento, você não tem que tentar entrar em concorrência com esse público, com esses estabelecimentos. Nesse momento, não, né? Eu não estou querendo dizer que se você tiver produtos caros, você não vai vender para clientes novos. Você vai vender, né? Porque as coisas acontecem de uma forma muito... Não existe uma regra absoluta que funcione, que sirva sempre, né? Claro que se você tiver um produto caro lá no seu cardápio, ele vai sair, mesmo para clientes novos, ainda que você venda pouco, mas vai ser num conta-gotas, numa velocidade muito pequena. Então, para quem não é conhecido, o caminho se você quer acelerar seu crescimento, o caminho eu vou colocar um isca aqui, porque esse mesmo cara que hoje está no Coco Bambu pedindo lá, jantando com a família dele, na semana ele almoça de delivery. Então eu quero pegar esse cara na semana, eu não vou pegar ele no domingo ele vai pedir lá no Coco Bambu, mas na segunda-feira eu quero ser uma opção para ele. E na segunda, e mesmo quem tem grana, o cara no final de semana ele gasta mais, ele sai com a família, ele pede produtos caros, mas na semana é a comidinha ali do dia a dia. Tô falando, por exemplo, trazendo aqui para minha realidade de almoço, né? Que foi como eu cresci no iFood. Na semana, eu era a opção do cara de almoço ali. E aí o cara começava a pedir. Todo dia ele pedia ali um pratinho de R$20, né? E aí eu montei uma operação que era otimizada para funcionar dentro dessa realidade, de saber que esse prato ia sair, inclusive, muito. Porque no meu caso, o produto isca, ele não serve nem só como um produto que traz, não. O cara vem e, inclusive, fica pedindo produto isca, muitas vezes. Eu tenho muitos clientes que todo dia pedem e pedem produto isca. Ou seja, o produto isca, de certa forma, na minha realidade, quem vende com marmita, eu acho que isso casa muito bem. O produto isca, ele se torna, na verdade, inclusive um item de consumo muito relevante. Na verdade, para todos os estabelecimentos de uma forma geral, o produto isca, ele via de regra vai ter um volume de vendas bom, porque você não vai só vender para esse cara da primeira vez o produto isca, né? A gente às vezes fica imaginando, né, num mundo de conto de fadas, que as coisas são assim, não, o produto isca é para trazer o cliente, então ele vai pedir só quando for conhecer, depois ele já vai querer um produto mais caro, não é assim, né, meus amigos? Aí o cara não pede produto mais caro, você fica se reclamando, o cara só quer o isca. Meus amigos, vamos se colocar no lugar do cliente. É importante a gente entender a jornada do cliente, entender como é que a gente costuma se comportar, inclusive quando nós somos clientes, porque a gente, quando está trabalhando, a gente é o dono do delivery, mas quando a gente não está trabalhando, a gente é o cliente. E a gente provavelmente faz as mesmas coisas que os nossos clientes fazem. Se o pedido atrasa, a gente reclama. A maioria das vezes a gente não está querendo gastar muito dinheiro, então a gente vai para os produtos mais baratos mesmo. Então você precisa entender isso e ter a sua operação montada com base nesse fato, né? Não adianta você age de um jeito, mas na hora que é o seu cliente, você quer que ele se comporte de uma forma diferente que você se comporta. O ser humano não é assim, né? Se você age assim é porque existe uma lógica por trás disso, né? A gente vê de regra não quer gastar muito, a gente gasta um pouco mais em outras ocasiões e tal. Então o produto isso que ele é fundamental para nós, no momento em que não somos conhecidos, nos tornarmos conhecidos. Porque aí a gente vai usar esse produto para ser mais conhecido, ter mais visibilidade e atrair esse público, né? E aí, o que é um ponto fundamental que faz com que muita gente não entenda
a real importância do produto isca. Você precisa fidelizar o cliente. Para você fidelizar o cliente, ele precisa ter uma experiência positiva. Não foram poucos os meus alunos, mentorados e tal, que eu tive um pouco de dificuldade de inserir, vamos dizer assim, um entendimento para a pessoa de que não é porque o produto é isca que você vai fazer de qualquer jeito, ou que você, tá faltando tal item do produto isca, então eu vou montar aqui outro produto. Tá faltando o queijo cheddar, vou mandar um queijo mussarela aqui, só para completar lá o lanche. Ou então eu vou diminuir aqui, exemplo, é uma carne de hambúrguer de 120 gramas, eu vou mandar só uma de 80 aqui, porque é isca mesmo, não tô nem aí. O raciocínio não pode ser esse. Aliás, você pode até agir dessa forma, mas provavelmente o cliente vai acabar agindo dessa forma com você também, né? Ele vai pedir uma vez de você no isca, ou ele vai sempre pedir só o isca, porque ele vai pensar assim, rapaz, esse estabelecimento aqui é um estabelecimento meia boca, ele é até bonzinho, dá para eu pedir de vez em quando nele e tal, mas para pedir uma coisa mais cara não dá não, porque os caras não têm um padrão de trabalho muito bom não. É essa a impressão que você quer transmitir para o cliente? Provavelmente, eu acho que não, né? A ideia do isca é você atrair e gerar uma experiência positiva. Né? E aí, se o cara tiver uma experiência positiva com você, existe grandes chances de que ele comece a pedir outras coisas. E eventualmente vai pedir coisas mais caras e vai virar um cliente recorrente. Veja, eu tenho clientes, e vou falar isso, inclusive posto, né? Quem me segue, que eu vejo que muitos de vocês me acompanham diariamente aí. Eu tenho clientes que já tem mais de 100 pedidos no iFood no meu estabelecimento. Será que esse cara, se não tivesse uma experiência positiva, ele estaria pedindo? E muitas vezes esse cara veio de uma primeira venda com cupom de 12, que eu não ganhei nada, às vezes até tive prejuízo, ou veio de produtos isca. Várias vezes ele pede produto isca sempre. Ou seja, era um cara que pede produto isca a semana todinha, e quando chega no final de semana ele pede um camarão lá, um risoto de camarão para almoçar com a família, ou pede uma peixada, que aí ele já gasta, vamos dizer assim, sei lá, 100 e poucos reais num prato para uma refeição familiar. Então, se eu não entrego... Mas esse cara, ele veio do isca. Se eu não entrego uma experiência positiva para ele nesse primeiro pedido, ele pede só aquela vez ali e pronto. Né? O Irmãos Burger está fazendo uma pergunta interessante aqui, que eu vou responder. Não existe necessariamente uma regra para a quantidade de produtos isca, né? A única coisa que eu quero dizer é que, na minha opinião, um produto isca é pouco. E por que eu acho um produto isca pouco? Porque você além de, naturalmente, ter uma visibilidade menor, né? Porque é um produto só. E veja, o grande objetivo do produto isca não é que esse produto tenha visibilidade no seu cardápio. Entenda a lógica do funil de vendas. O iFood tem muitas listas dentro do aplicativo que mostra pratos para o cliente. Não são listas que mostram o estabelecimento. Se o cliente te viu, vamos supor, numa lista lá, restaurantes com taxa grátis, aí aparece vários restaurantes ali, e ele clicou no seu estabelecimento por alguma razão. Nesse cenário, ou seja, o cliente entrou no iFood, tem uma série de listas lá, inclusive listas que são específicas de produto isca. Ele não entrou nessa lista, ele entrou numa outra lista. Ele poderia, por exemplo, ter entrado numa lista chamada Jantar Bom e Barato até R$20, que é uma lista específica de produto isca. Esse cara, ele não entrou nessa lista. Ele entrou na lista, por exemplo, restaurantes com taxa grátis, ou queridinhos do iFood, que é uma outra lista de restaurantes, que inclusive é exclusiva só para quem tem campanha inteligente. Quem está na campanha inteligente. Eu estou falando aqui só para ilustrar. Vamos entender a jornada de compra do cliente. Esse cara, ele entrou no iFood e ele chegou no seu estabelecimento sem passar por listas específicas de quem está querendo gastar pouco. Porque se o cara aperta na lista jantar bom e barato até R$20, meus amigos, esse cara está querendo gastar pouco dinheiro. Ele clicou nessa lista porque ele quer gastar até R$20. Ponto. Se ele entrou no seu cardápio, não foi por essa lista. Porque essa lista ela direciona diretamente os pratos, ela não mostra o cardápio do estabelecimento. Então, se esse cara está naquele cardápio seu bonitinho, com vários itens, ele provavelmente chegou através de uma outra lista. Nesse cenário, ou seja, o cliente que está vendo o seu cardápio, você não precisa necessariamente dar mais visibilidade para o seu produto isca. Por quê? Porque esse cara não necessariamente está querendo gastar muito pouco no iFood. Ele pode estar pensando, ele pode topar gastar mais. Então você precisa sim
dá um destaque inicial no seu cardápio ali para os produtos seus de maior margem, que geram mais satisfação no cliente, que geram mais lucro para o seu estabelecimento. Claro que é bom também ter um produto, pelo menos isca ali, mas sem ser o destaque principal, vamos dizer assim, porque, repito, esse cara não entra. O cara que entrou no seu cardápio, ele não necessariamente está pensando em gastar pouco. O cara que viu o seu produto a partir da lista de produto isca, ele necessariamente está querendo gastar pouco. Entenda a jornada. Então, se esse cara te viu nessa lista, aí sim você vai, vamos dizer assim, a sua estratégia comercial pensando no produto isca, ela tem que ser pensando nessa lista. Ela tem que ser pensando em ter um posicionamento relevante nessas listas, porque você vai mostrar o seu produto isca para quem está pensando em gastar pouco, certo? Então, essa é a grande... dentro do iFood, meus amigos, e é por isso que quando fala de iFood e fala de estabelecimento que vende pouco, estabelecimento que é pouco conhecido, eu não tenho como falar disso sem não falar de produto isca. Porque o iFood ele tem uma configuração que ele nos permite, nós que somos pequenos, dar um destaque grande para esse tipo de prato e, consequentemente, a gente poder, vamos dizer assim, vender mais num momento em que a gente não concorre com os grandes. Né? Porque os grandes, eles, via de regra, têm um prato um pouco mais caro, é um momento mais especial da família ali, né? Claro que quando eu estou falando de grande, eu não estou falando, por exemplo, do McDonald's, porque o McDonald's também faz promoções bizarras, né? Eu estou falando de estabelecimentos da nossa cidade que são um pouco mais gourmet, prêmio e tal. A gente, num primeiro momento, não quer competir com esses clientes, com esses estabelecimentos. Eu não estou querendo dizer que a gente não vai vender pratos caros, a gente vende pratos caros. Eu vendo todo domingo, a gente vende lá 3, 4, 5 mil reais. É um dia de muito boas vendas para a gente. E nós vendemos pratos de mais de 100 reais, né? Vários pratos de mais de 100 reais, 90, 80. Então a gente vende sim produtos isca, produtos âncora, produtos mais caros, mas a nossa estratégia de crescimento, nem dentro dessa estratégia de crescimento, a gente precisa ter um produto isca como forma de atrair mais clientes e gerar visibilidade num momento em que o nosso estabelecimento ele se torna uma opção de compra real para o cliente, que é quando ele não está querendo gastar muito, certo? E aí, qual é a grande sacada do produto isca? É a experiência positiva. Existem dois pilares básicos aí, que é você oferecer uma experiência positiva e, ao mesmo tempo, você ter algum lucro com esse prato. A sua estratégia de precificação, de montagem desse prato, ela precisa ser pensando nessas duas premissas básicas. Você não pode ter prejuízo nesse prato. Por que você não pode ter prejuízo nesse prato? Opa, acho que pausou aqui, voltou. Voltou, todo mundo me vendo aqui. Me dá um ok aqui para eu saber que eu estou ao vivo com vocês. Que tinha dado uma pausa aqui no vídeo. Alguém me dá um ok aqui, meus amigos, por favor, para eu saber que eu estou ao vivo com vocês. Tinha aparecido o vídeo como pausado. Sim, show. Então vamos lá. Até me perdi aqui. As duas premissas básicas do produto isca. Produto isca, ele precisa oferecer uma experiência positiva, porque ele vai ser o ponto de chegada de muitos clientes. E um cliente que pede no seu estabelecimento pela primeira vez, ele não lhe conhece, ele pediu pela primeira vez. Se a experiência não for boa, tchau, ele não pede de novo. Um cliente que já pediu 30 vezes com você, ou seja, que gosta do seu trabalho, se um dia você falhar com ele, ele vai ser muito mais tolerante a um erro seu. Muito embora alguns até não sejam. Eu já perdi clientes no meu delivery que o cara já tinha 50 pedidos e um determinado dia a gente ofereceu uma experiência negativa com ele e a gente perdeu o cliente. Inclusive, um deles eu até relatei essa semana, que foi o problema do entregador, né? O cara já tinha mais de 30 pedidos na loja, pedia sempre, ele não ficava distante lá da gente, e um belo dia eu precisei chamar um entregador do iFood para fazer a entrega dele. E o entregador do iFood se recusou a subir no prédio, ele até entrou em contato bastante chateado, questionando por que o entregador estava se recusando a subir, que sempre deixavam lá no condomínio para ele, dentro do apartamento. A gente explicou que era um entregador do iFood, que infelizmente a gente não tinha como obrigar. Ligamos para o entregador, ele disse que não ia subir de jeito nenhum, que ele não era obrigado a subir, que ele ia dar só o tempo para o cliente descer, tem um tempo lá que o iFood determina, se o cliente não descesse, ele iria cancelar o pedido. E foi o que aconteceu, o cliente não desceu,
o entregador não subiu e o pedido foi cancelado e o cliente nunca mais pediu no nosso estabelecimento, mesmo a gente explicando que mesmo a gente explicando que o entregador não era nosso. Então, isso acontece, né? Mas um cliente que já pede de você com recorrência, ele tende a ser mais tolerante com suas falhas. Já um cliente que não pede, que nunca pediu, ele vai querer ter uma experiência positiva ali, né? Eu mesmo, por exemplo, há uns 3 semanas atrás, eu pedi numa hamburgueria nova aqui da cidade, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou fã de hambúrguer. E eu pedi numa hamburgueria nova aqui da minha cidade, por recomendação de um colega. Eu já tinha visto eles, as fotos dos caras são muito boas. Eu já namorava há algum tempo com o cardápio deles, mas nunca tinha pedido. E aí um colega meu me recomendou esse estabelecimento, disse que o produto, o item deles era muito bom. E aí, nesse dia, eu realmente pedi. E a experiência foi muito boa. Então, eu tive uma experiência muito boa com esse. Eu nunca mais pedi neles, mas vou pedir certamente. Daqui a uns dias eu peço novamente. É porque eu sou fã de algumas hamburguerias aqui, eu peço sempre nelas, né? Mas é um estabelecimento que eu gostei, que eu tive uma experiência positiva e que eu certamente vou pedir novamente. Se eu tivesse tido uma experiência ruim, eu certamente não pediria mais. Então, o produto isca, ele precisa oferecer essa experiência positiva para ele ser, de fato, essa porta de entrada e, inclusive, para o cliente entender que o seu estabelecimento não se resume ao produto isca, né? Para ele topar gastar 50, 70, 90 no seu estabelecimento, ele precisa gastar 20 e gostar. Senão ele não vai. Ele eu botei 20 reais aqui, o negócio não foi bom, imagine se eu colocar 5. Aí eu não vou colocar 50. Né? Mas, ao mesmo tempo, é uma junção de coisas. Você precisa oferecer uma experiência positiva, mas isso não pode significar que você faça venda tendo prejuízo. Você precisa ter um resultado nessa sua venda. E por que eu estou falando isso? Porque o produto isca vai sair demais. Eu vendo hoje no iFood mais de 2.000 produtos isca por mês. Né? Se eu não tivesse precificado no meu trabalho para fazer isso, eu certamente estaria tendo prejuízo no meu delivery. Né? Vendo outros pratos, vendo a minha margem de contribuição, né, que é vamos dizer assim, os pratos que entregam mais lucro para pagar as contas do restaurante, é maior nos meus pratos grandes, inclusive. Né? Mas o produto isca, ele é uma parte muito forte da nossa realidade de vendas, justamente porque vende demais. Eu sou marmita, o cara pede todo dia. Tem muitos que só pedem. Eu tenho clientes que só pedem produto isca. Ele não pede nenhum outro prato, só pede produto isca. Né? Então isso faz parte. Então você precisa estar precificado de forma correta para você oferecer uma experiência positiva e, consequentemente, fazer com que esse cara fique mais tempo com você e peça mais, peça outros pratos, e ao mesmo tempo você ter rentabilidade para que esse produto não inviabilize a sua operação. Né? E vamos lá, um aspecto muito bom de você ter o produto isca no iFood, como eu já falei, é o fato de que existem listas específicas para quem tem produto isca no iFood. Eu vou falar algumas dessas listas, inclusive, com base mais ou menos no nicho que você atua. Por exemplo, no meu caso, uma lista de produto isca que foi fundamental para mim, a lista de almoço até 20 reais com taxa grátis. Né? Como o cliente de almoço do iFood, ele é um cliente que quer gastar pouco na semana. Então ele entrou no iFood ali, era a primeira lista que aparecia para ele, almoço até 20 reais com taxa grátis. Ele clicava nessa lista e ele ia ver as opções que tinham ali na região dele, que ele não precisava pagar taxa e que custava até 20 reais. Então essa lista foi fundamental para mim. Claro, eu vou deixar para falar as observações finais, todas juntas, né? Mas no meu caso específico, essa lista ela foi fundamental para o meu negócio crescer e eu ter muita visibilidade pensando na jornada do cliente no momento em que o cliente estava pensando em almoçar sem gastar muito, que foi justamente como eu consegui chegar até eles. Né? Essa lista ela serve também muito bem para quem, por exemplo, trabalha com hambúrguer, porque hambúrguer você consegue montar um hambúrguer ali de até 20 reais com alguma rentabilidade. Né? Para você conseguir fazer um produto de até 20 reais e ter alguma rentabilidade já descontando taxa de entrega, claro que eu estou falando isso de uma forma geral, né? Porque vai depender muito de quanto você paga de taxa, e isso varia um pouco de realidade para realidade, mas você precisa gastar no máximo 6 reais no seu prato. Né? A marmita, o hambúrguer, o que você vai montar para vender dentro dessa lista precisa custar até 6 reais. E quando eu estou falando disso, eu estou falando e reforçando para vocês a importância de vocês conhecerem os custos dos pratos de vocês, os custos do negócio.
né? E isso passa por ter também uma ficha técnica, porque com a ficha técnica você vai ter padrão de produção que vai fazer com que você tenha o controle do custo e também tenha o produto sempre sendo feito da mesma forma e, ao mesmo tempo, vai garantir que vai fazer com que você conheça o custo desse prato e, consequentemente, saiba por quanto é que você tem que vender ele, né? Meus amigos, vocês conseguem entender que quando a gente começa a falar de um tema, né, nesse nosso nicho, né, gastronomia, restaurante e tal, a gente fala de uma coisa e para aquela coisa funcionar, outra coisa tem que estar funcionando bem no seu restaurante. Talvez vocês, inclusive, não tenham esse entendimento ainda, mas esse é o problema de muitos estabelecimentos não darem certo. Eu estou aqui falando uma aula de produto isca para vocês, e vocês param para entrar, assistir e e entender melhor sobre essa estratégia. E aí eu reforço a importância de outra coisa estar funcionando. Porque o produto isca, ele funciona muito. Mas se você não tiver controle de custos, padrão de produção para satisfazer o cliente, para controlar o seu CMV, essa estratégia ela pode lhe dar prejuízo. Aí você vai dizer, mas eu não consigo ganhar dinheiro com produto isca. O problema não é o produto isca, o problema é a sua operação. Entende? Então, assim, entendo de uma vez por todas que um delivery, ele é uma operação que exige muita eficiência operacional de nós, donos de estabelecimento, porque as estratégias elas vão funcionar bem se o nosso todo funcionar bem. E o nosso todo é necessário que ele funcione bem para que a gente, por exemplo, consiga oferecer uma experiência positiva, que é fundamental para a gente vender mais. Porque, no fundo, se a gente não consegue fidelizar esses clientes que chegam até o nosso estabelecimento, a gente não consegue ter uma base de crescimento de clientes. Nenhum estabelecimento vive de só atrair cliente novo, não dá, é impossível. Até porque a nossa área de atuação é limitada, né? Mesmo o dono de delivery que esteja comigo aqui ao vivo agora, que talvez esteja aí em São Paulo, numa área altamente populosa, Fortaleza, sei lá, existe uma quantidade limitada de pessoas dentro da sua área de atendimento, aí, talvez 100 mil pessoas, 200 mil pessoas no máximo. Então, o que é que isso significa na prática? Que você tem, dentro de 200 mil pessoas, você vai ter uma quantidade X de pessoas que você tem potencial de vender para elas, porque elas consomem o tipo de produto que você vende. E uma hora isso vai acabar, se essas pessoas não... Depois, você ofereceu experiência negativa para todo mundo, você vai fidelizar quem agora? Você já ficou conhecido, todo mundo já lhe conheceu. E todo mundo tem uma experiência negativa, não tem mais para quem você vender, né? Claro, estou exagerando aqui o exemplo para poder ficar claro que é importante você fidelizar, certo? Então, vamos lá. Essas listas de almoço e jantar até R$20 com taxa grátis, elas servem muito bem, por exemplo, para marmita no almoço, hambúrguer no jantar. Recomendação que eu estou passando de listas para vocês. Agora, claro, você só entra nessa lista se você também der taxa grátis e dentro daquela área que você está dando, né? Então, se você dá taxa grátis até 1 quilômetro, você só vai aparecer nessa lista para quem está até 1 quilômetro do seu estabelecimento, até 2. E assim vai. Agora, claro, você vai fazer isso de acordo com o que você consiga de fato fazer, né? A gente já atendeu, por exemplo, alguns alunos que ela pagava até, se eu não me engano, até 2 quilômetros ela pagava um valor bem razoável de taxa para o entregador. Quando ia de 3 quilômetros para frente, ela já pagava mais de R$10, né? E aí eu falei, nessa sua realidade aqui hoje, você não tem como dar taxa grátis, não faz sentido. Ou se você utilizar essa estratégia de produto isca, não faz sentido você dar taxa grátis para quem está acima de 3 quilômetros do seu estabelecimento. Porque uma estratégia não vai casar com a outra. Se você quer dar taxa grátis até 3 quilômetros porque você acha que isso vai te dar mais resultado, aí você precisa realmente, esse produto isca não faz sentido para você. Bom, a nossa colega aqui do Coma Saudável está falando muita gente vendendo coisas ruins bombando, não dá para entender. Bom, eu não tenho como falar exatamente nesse caso específico aí desse exemplo que você está dando. Para mim, para você vender bem, você não tem segredo, é atrair os clientes, fazer a conversão e oferecer uma experiência boa. Talvez esse estabelecimento aí que você está usando como exemplo, não sei bem, ele tem uma estratégia comercial bem montada nesse momento, ou seja, ele consegue atrair clientes, ele consegue converter bem, mas se a comida dele é ruim, se a experiência que ele proporciona para o estabelecimento, se a experiência que ele proporciona para o cliente é ruim, ele não vai fidelizar. Então, esse jogo dele aí tem prazo de validade. Uma hora ele vai, inevitavelmente, começar a ter resultado ruim, tá bom? Não existe
não existe mágica, meus amigos, não existe mágica. Se a experiência é ruim, uma hora ele vai parar de ter resultado, tá bom? Outra lista que serve muito bem para produto isca, meus amigos, promoções, a lista de promoções, né? Aquela listinha de promoções aquela lista de promoções que fica logo na página inicial ali do iFood, assim que o cliente entra no canto superior esquerdo, para quase todos os clientes tem uma lista de promoções, e essa lista ela também tem muita visibilidade, mas para você conseguir colocar um produto isca nela, o seu prato precisa estar promocionado. O que é o prato estar promocionado? Ele está com o preço dele tem que estar aquele de tanto por tanto, né? E precisa ser uma promoção de no mínimo 10%. Né? E você fazendo uma promoção de no mínimo 10% ou R$2, o que for maior, o produto vai para aquela lista. E o que é bom daquela lista? É que o iFood ele direciona a visibilidade dos pratos que estão dentro daquela lista para clientes que têm uma para clientes que têm uma propensão a consumir mais do que você vende. Então, se você vende comida saudável, o seu produto isca vai aparecer mais para quem tem uma propensão maior de comer comida saudável nessa lista. Né? Então, é por isso que essa lista ela também é uma lista muito boa. Eu recomendo que pelo menos um dos seus produtos isca ele esteja nessa lista de promoções, ou seja, você promocione o produto isca. Né? E, claro, você não precisa necessariamente baixar o preço. Se você precisa vender aquele prato, por exemplo, por R$25, você não vai colocar ele de 25 por 20, você vai colocar ele de 30 por 25, para ele o preço final dele já ser aquele preço que você de fato precisa vender, certo? E uma coisa que é positiva dessa lista é que você não precisa necessariamente da taxa grátis. Ela vai mostrar pratos que estão promocionados e que tem um perfil de consumo parecido com o que o cliente tende a consumir, tá bom? Então é uma lista muito boa e eu recomendo realmente fortemente que pelo menos um produto isca do seu cardápio esteja dentro dessa lista. Para quem trabalha no nicho de pizza, por exemplo, uma lista que tem muita visibilidade é a lista de pizza em promo, né? Pizza em promoção. Basicamente, você precisa ter uma pizza em promoção, mas eu, inclusive, tenho alguns alunos que cresceram muito no nicho de pizza, criando uma pizza brotinho que o cara colocava dentro da lista de jantar até R$20, né? Ou seja, uma pizza de tamanho individual, ou a brotinho, se eu não me engano, são 25 centímetros, ou a pizza de 20 centímetros, que é a menorzinha ainda, e ele criava um produto, muitas vezes até com sabores variados dentro dele. Então ele, por exemplo, criava uma pizza de mussarela de tamanho individual por R$20, e dentro dos complementos do prato ele perguntava se o cliente queria outro sabor. E aí o preço naturalmente ia aumentando conforme o sabor que o cliente escolhia. Né? Então você conseguia ter, dentro dessa estratégia, você conseguia ter a visibilidade da lista, colocando essa pizza dentro de uma lista de altíssima visibilidade para produto isca, e ao mesmo tempo muitos clientes iam pedir outros, porque o cara não queria mussarela, ele queria, sei lá, pepperoni já era R$29, aí o cliente tinha que pagar um adicional de 10, né? Então você ganha visibilidade e ainda tem a possibilidade de vender pratos mais caros. Inclusive é uma coisa que eu faço nos meus produtos isca, tem muitos adicionais em alguns deles. Eu tenho produtos meus que o cara gasta mais de R$30 e ele certamente chegou até a mim através das listas, por exemplo, dessa lista de almoço até R$20, né? Porque é um cliente novo e ele está pedindo um prato que no meu cardápio fica até escondido. Então, muito provavelmente, ele chegou através da lista de almoço, certo? Então, essas são as recomendações principais que eu falo em termos de lista. Né? E por que é fundamental eu falar de lista para vocês? Porque a grande sacada do produto isca é você conseguir colocá-lo nas listas. Porque aí você vai ter uma disparada na sua visibilidade. E se esse prato convencer o cliente a pedir no seu estabelecimento, você vai, consequentemente, vender muito mais. E aí, com a experiência positiva, você vai começar a fidelizar. Agora, algumas recomendações fundamentais. Meus amigos, eu vou parar de responder todas as perguntas agora, porque eu preciso terminar aqui o conteúdo. Depois, se der tempo, eu respondo algumas. Mas algumas recomendações fundamentais para o produto isca dar resultado. Né? Vou passar aqui 5 recomendações fundamentais de uma forma organizada, ponto a ponto, para vocês entenderem que sem essas 5, você provavelmente não vai ter resultado. E não é uma recomendação ou outra, são as 5, certo? Primeira recomendação, fotos. O seu prato tanto precisa ter foto, o produto isca tanto precisa ter foto, estou falando isso porque eu já vi gente
com prato sem foto no cardápio, e principalmente produto isca. E por que precisa ter foto? Porque um prato que não tem foto, ele não aparece em lista. Né? Uma recomendação, uma premissa básica de um prato aparecendo, para um prato aparecer na lista do iFood é que ele tenha foto. Se ele não tiver foto, ele não aparece em lista. Então você precisa, antes de mais nada, ter foto no prato. E em segundo ponto, não só ter foto, você precisa ter foto e a foto precisa despertar o desejo do cliente. Se a foto estiver feia, aí vamos lá, o cara não te conhece, ele entrou numa lista, viu tua foto, mais ou menos, e do lado uma foto de um hambúrguerzão, coisa mais bonita do mundo. Ele vai pedir qual? Considerando que o preço é o mesmo, porque a lista, ela meio que define o preço, ela meio que fixa mais ou menos o preço ali. Pode ser até que alguns peçam no seu e alguns vão pedir no seu, mas a maioria vai pedir no cara do lado, só por conta da foto. Ou seja, não é questão do seu produto. Ele nem sabe se o seu produto é bom, ele nem sabe se a foto corresponde à realidade, mas só o fato da foto ser boa, ele mais gente vai pedir naquele estabelecimento cuja foto foi bem tirada. E eu, inclusive, acabei de contar para vocês uma história de um estabelecimento que eu namorava no iFood, que foi o que eu falei. Eu namorava no iFood, por quê? Porque a foto era boa, eu ficava namorando ali e tal. Ou seja, e eu sei, eu sou dono de estabelecimento, eu ensino pessoas a vender no delivery, e eu sei que muitos estabelecimentos usam fotos que são totalmente desconectadas da realidade, mas não importa. Mesmo você sabendo, se você vê uma foto chamativa, você fica com vontade de pedir. Você pode até se frustrar depois, mas pelo menos a primeira vez você vai pedir. Isso tá dentro da gente. A gente viu uma foto ali de uma comida, a gente namora com aquela foto, meu amigo. Não tem para onde correr. Então, a foto boa, ter foto e ter uma foto chamativa é fundamental. Segundo ponto, esse prato ele precisa ter complementos dentro dele. Quais são o que é complemento? São aquelas opções, aqueles opcionais que a gente oferece, né, que o cliente recebe como sugestão do iFood assim que ele adiciona o prato. Por que é fundamental ter complementos? Porque esse cliente ele não vai para o seu cardápio, ele vai finalizar. Não sei se alguns de vocês têm familiaridade de pedir no iFood, mas esse cara entrou na lista lá de promoções. Aí ele viu o seu prato, ele gostou do seu prato, ele clicou no seu prato. Se ele resolver pedir aquele prato, ele não vai para o seu cardápio, ele faz o caminho até o pedido direto por aquele prato que ele viu. Então ele seleciona o prato. E qual é o próximo passo que o iFood dá para o cliente? Se tiver complementos no prato, o iFood vai mostrar todos os complementos. Gostaria de turbinar seu lanche? Que tal um refrigerante? Que tal uma sobremesa? Você quer talher? Então é fundamental ter esses opcionais como forma de você aumentar o seu ticket médio, de você estimular o cliente a gastar mais. E acreditem, dá muito certo. Você não só melhora a experiência do cliente, porque às vezes o cara quer um refrigerante e ele não vê ali. Aí você vai dar o trabalho dele ter que clicar no prato, adicionar mais itens, voltar para o seu cardápio. Você está criando uma experiência negativa para o seu cliente. Então, vamos dizer assim, é até desinteligente você fazer isso. Porque se você não tem complemento no prato, você cria uma experiência negativa e ainda estimula o cliente a não gastar dinheiro. Não faz sentido nenhum. É um movimento que não faz o menor sentido dentro do iFood. Você, além de estimular o cara a não gastar, você ainda faz com que o cara tenha uma experiência, né, pior no seu estabelecimento, nesse item especificamente do seu cardápio. Então, os complementos são fundamentais. Agora, claro, você vai colocar ali, não é todos os complementos do seu. Você tem que colocar coisas que casem bem com o que você vende, né? Com aquele item especificamente. Tá bom? Terceiro ponto, eu já comentei aqui, mas reforçando. O prato, de alguma forma, ele precisa te dar algum lucro, alguma rentabilidade. Por quê? Porque ele vai... Opa, voltou aqui, tá um pouco ruim a internet hoje. Ele precisa te dar rentabilidade porque ele vai sempre vender muito. Então, se você não estiver precificado corretamente para vender esse prato, você vai perder dinheiro. Repetindo, para você ter a rentabilidade, você precisa controlar bem o seu custo, saber quanto é que você gasta nesse prato, garantir que realmente o custo seja esse que você teorizou aí na sua ficha técnica. Né? Se a sua ficha técnica diz que o prato custa R$6, ele de fato precisa custar R$6. Então,
vende marmita, veja se a sua cozinheira, ou mesmo você, se você que faz a comida, respeita lá os padrões de porcionamento, tudo isso é fundamental. Tá? No final do mês, a conta bater, certo? E o seu prato, ele precisa ser um prato simultaneamente bom e que dá rentabilidade. Bom para fidelizar o cliente e que te dá rentabilidade para você ter viabilidade. Né? Um ponto que é fundamental, meus amigos, o quarto ponto que eu vou comentar com vocês aqui, que eu já percebi que é um problema que muita gente tem. O valor do prato não pode ser menor do que o valor do seu pedido mínimo. Se você trabalha com logística iFood, muitos estabelecimentos hoje da logística iFood estão com o valor de pedido mínimo de R$20, porque é o iFood que determina a logística iFood. Aí o cara vai lá e bota um prato de R$19,90. Você não vai vender esse prato, ele não vai entrar em listas. Por quê? Porque se o prato está abaixo do valor do pedido mínimo, o iFood não mostra ele nas listas. Então, primeiro que você não tem visibilidade. Aí, alguns clientes vão achar esse seu prato pelo cardápio. E ainda assim ele não vai pedir. Por quê? Porque está abaixo do pedido mínimo. Então você não tem visibilidade. E a pouca visibilidade que você tem, você ainda não tem conversão. Esse simples problema que eu estou passando aqui para vocês é o grande problema de vários estabelecimentos. O cara, às vezes, tá com tudo bem feito. Eu recebo mensagem de eu dou taxa grátis, eu faço isso, eu faço aquilo, a foto é boa, quem pede gosta, mas eu não vendo nada. Aí eu vou olhar o cardápio do cara, o único problema do cara, preço do prato abaixo do pedido mínimo. Se ele fizer esse ajuste, a venda dele vai despencar, vai disparar, certo? Então, olhe se o preço do prato não está abaixo. Ele precisa estar no mínimo igual ou acima do valor do pedido mínimo. Claro que se for uma estratégia sua, você fala, não, esse prato aqui eu não quero vender sozinho. Aí, ok, é uma estratégia sua. Você não quer vender esse prato se for para vender de forma isolada, tudo bem. Mas se você quer usar esse prato como um produto isca, ele precisa ter um preço igual ou superior ao valor do pedido mínimo do seu estabelecimento. Certo? E por fim, a questão da experiência positiva. Né? O prato precisa ser bom, precisa ter padrão e você precisa também entregar um produto, ter uma entrega rápida. Tá bom? Esses pontos são fundamentais para que você consiga oferecer uma experiência positiva para o cliente e, consequentemente, você fidelizá-los no seu estabelecimento. E aí, quando a gente fala de um produto ser bom e você tem uma limitação de preço, eu já falei algumas vezes aqui de um conceito que é muito interessante, é o conceito de produto mínimo viável. Às vezes você não tem um produto isca. Então, se você não tem um produto isca, você vai montar o seu produto isca ainda, ou mesmo que você já tenha, mas você não esteja conseguindo ganhar dinheiro nele, pense no conceito de produto mínimo viável. O que é um produto mínimo viável? É um produto que você consegue produzir dentro daquele custo que você precisa gastar, que vai fazer o cliente gostar e possivelmente fidelizar no seu estabelecimento. Então, por exemplo, você não tem um produto isca no seu cardápio. Primeiro estabeleça o valor que você vai gastar nele. Rapaz, eu preciso ter um produto aqui que eu gaste até R$6. O que é que eu preciso, o que é que eu consigo produzir que é dentro do meu nicho, que vai me custar no máximo R$6 e eu vou conseguir experiência positiva no cliente. Isso vai lhe ajudar a pensar, você vai inverter a sequência. Em vez de primeiro pensar no prato para depois definir o preço, você vai primeiro definir o preço. Por exemplo, o meu preço vai ser R$20. Então eu preciso pensar num prato, para eu vender por 20, exemplo, eu tenho que gastar R$5,50. Eu preciso pensar num prato que eu vou vender por 20, que eu vou gastar R$5,50, o que é que eu consigo fazer com R$5,50 que o cliente vai gostar? É uma inversão de pensamento que vai lhe ajudar demais a ter um prato que funcione dentro dessa estratégia. E não se engane, muitos estabelecimentos fazem isso. O McDonald's, por exemplo, que é o McDonald's, meus amigos, ele é um mega campeão de vendas, um caso a ser estudado, é um exemplo para todos. Você pode não gostar do lanche do McDonald's, mas não tem como você não respeitar a estratégia comercial dessa rede. Né? Em qualquer cidade que eles estejam, eles são, dentro do iFood, o estabelecimento que mais vende. Eu não conheço exceção a essa regra. Se tem iFood naquela cidade e tem McDonald's, o McDonald's é o estabelecimento que mais vende. Então, o McDonald's ele usa
com muita maestria esse tipo de estratégia. Quando os produtos iscas deles, todos são pensados seguindo esse conceito. Eu preciso um prato que eu gaste no máximo tanto para produzir, para eu vender por tanto e ter minha margem de lucro, né? Os próprios produtos da linha chicken deles foi feito pensando dessa forma. Se você parar para analisar, um hambúrguer de frango, ele geralmente, claro que tem exceções, mas na maioria das vezes que é de hambúrguer de frango são clientes que não estão querendo gastar muito. Então, o que é que o McDonald's pensou? Para eu vender bem um produto de frango e ter lucro, eu preciso entender que o cliente não quer gastar muito quando ele pede. Então, eu preciso montar um pedido, um prato que seja viável dentro dessa realidade. E qual foi uma grande sacada que eles fizeram? Eles investem muito forte nos molhos, ou seja, os produtos de frango têm molhos variados, muito bons e tal, cada um molho diferente, e eles não têm queijo, que é um item muito caro do hambúrguer. Pode até parecer um pouco surpreendente, mas é um fato. Todos os hambúrgueres de frango do McDonald's não tem queijo, mesmo aqueles que são um pouco mais caros, certo? Essa foi uma estratégia que eles criaram para criar um produto de menor ticket que eles oferecem uma experiência positiva. Eu fiz vários pedidos do chicken lá deles, de chicken bacon, chicken spice e tal, até que um belo dia eu resolvi perguntar qual era o queijo de um deles e ela falou, não, nossa linha de frango não tem queijo. Eu até fiquei assim, caramba. Depois eu parei pensar, rapaz, nunca me fez falta, porque eu já pedi bem uns 10 aqui. Por quê? Porque eles investem forte no molho, que é mais barato. O custo é mais barato do que o queijo. Então, isso entra dentro de uma estratégia de mínimo produto viável, tá bom? Bom, para finalizar, você precisa produzir rápido esse prato, porque produzindo rápido, entregando rápido, você vai oferecer uma experiência positiva. Então, você consegue ter um produto que te dá lucro, que satisfaz o cliente, que você entrega rápido e muito provavelmente esse produto ele vai lhe ajudar a bombar aí. Muito provavelmente não, certamente dentro do iFood. Se você está dentro da realidade de grande parte dos meus seguidores que não vende muito ainda, quer chegar aí em valores de venda maiores, né, como por exemplo os 50 mil reais por mês, que é o que a gente ensina através do nosso método, o produto isca ele é fundamental, tá bom? É isso, meus amigos. Essa é a nossa live de hoje, o nosso conteúdo. Cara, eu passei tantos conceitos para vocês aqui, meus amigos. Se eu tivesse assistido essa live aqui no começo da minha jornada, eu tinha economizado um monte de dinheiro, viu? Recomendo que quem perdeu uma parte da live assista ela toda. Sei que às vezes a live ela é um pouco mais cansativa, porque a gente vai conversando, vai falando ali, né? Diferente de um conteúdo que a gente para, gravar e assiste. Cara, mas essa live aqui, poxa, eu gostei demais, inclusive, dessa live. Gostei demais, porque a gente conseguiu condensar de uma maneira muito forte uma estratégia que dá muito, muito resultado no iFood, que é como você utilizar da forma correta a estratégia do produto isca no iFood. Não, você não precisa ter valor de pedido mínimo, tá bom, Raquel? Sendo que, se você não tem, entenda que você pode fazer. E você tem uma Coca-Cola de R$5 no seu cardápio, e, por exemplo, você tem taxa grátis, vai sair essa Coca-Cola aí por R$5. Você vai ter que fazer a entrega, tá bom? Você tem que analisar se compensa ou não. É isso. Bom, o Hamburgueria Neto Stock aqui falando. É isso que eu acabei de responder. Cafeteria, café de bule. Produto isca pode ser menor do que o produto mínimo? Não pode. Se você quer vender muito esse produto isca, não pode, porque ela não vai dar resultado. A sua conversão vai despencar, tá bom? E como eu disse, esse é o problema de grande parte dos estabelecimentos. O cara tem um produto de baixo ticket, mas o pedido mínimo é maior do que o valor do produto. Aí não vende, entendeu? Que bom, Irmãos Burger, gostou muito da live, né? Fico muito feliz aí desse retorno positivo. Eu senti, quando eu desenhei aqui esse conteúdo para falar para vocês, eu senti que seria uma live realmente muito forte. E eu repito, se vocês aplicarem essa live do jeito que eu estou falando aqui para vocês, não tem como vocês não acelerarem as vendas de vocês no iFood. Não tem como, não tem como. Estou dizendo que não tem como, certo? Agora, repito, mais uma vez, dentro de tudo que eu passei aqui para vocês, dentro desse aplicar está o final lá, que é a experiência positiva do cliente, tá bom? Então, pensem nisso. Todas as outras etapas, o seu produto pode ser ruim e você pode oferecer uma experiência ruim para o cliente. Você ainda assim vai conseguir aumentar suas vendas no iFood